E por que que a gente precisa desenhar especificamente um quadrado? Porque a gente vai colocar, né, o primeiro sprite que a gente vai incluir no nosso jogo vai ser o sprite do passarinho, do Flappy Bird, né? E a gente quer um quadrado para colocar ele dentro, né? Porque senão vai ficar muito estranho, né? Vai ficar ele, tipo, todo cortadinho dentro do triângulo, sabe? Então a gente precisa desenhar um quadrado. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas. Pessoal, no último vídeo a gente finalmente desenhou o nosso triângulo. Ele tá lindo em toda a sua glória. Mas o nosso código tá bem desagradável de olhar, tá um código tudo em um arquivo só, tá tudo no main, e eu não quero deixar dessa forma, tá ficando complicado de explicar para vocês as coisas, então eu resolvi que nesse vídeo a gente vai dar uma refatorada no código, deixar ele um pouco mais limpo, mais fácil de entender, para daí no próximo vídeo a gente entrar em texturas, que vai ser um assunto extremamente interessante e um dos mais importantes para a nossa jornada no desenvolvimento de jogos. Então é isso, pessoal, espero que você goste do vídeo. Se você gostar, deixa um like aqui embaixo, assista meus outros vídeos e bora lá! Gente, eu queria começar esse vídeo, como eu falei lá na introdução, fazendo uma refatoração inicial no nosso código para deixar ele mais limpo, para a gente facilitar as coisas e a gente conseguir seguir a nossa série. A gente está com um arquivo main bem gordinho. Ele tá com um monte de responsabilidade, ele tá fazendo um monte de coisa. E não é ideal, a gente quer separar esse cara em diversos arquivos. E a gente vai dividir o nosso arquivo main em alguns arquivos, que vai ser o Array Buffer, Shader, Vertex Array e Index Buffer. Então vai ficar bem simples, eu já deixei esse código pronto, vou mostrar ele aqui para vocês. E vou mostrar mais ou menos como que funciona. Gente, vocês vão perceber aqui que a gente tem uma pasta nova chamada Util, que basicamente a gente colocou o nosso shader. A gente tem uma pasta chamada Primitives, onde a gente tem os nossos buffers e a nossa Vertex Array. E a gente tem aqui um core.h que a gente vai escrever também. Então, pessoal, vamos começar aqui pelo shader. Eu vou mostrar mais os arquivos header. Se você não entende muito bem como os arquivos header funcionam, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu posso fazer um vídeo a respeito, explicando um pouco mais sobre o C++ em si. Mas, basicamente, gente, a estrutura é muito parecida entre todos os arquivos que a gente vai ver. A gente tem um ID, que é aquele unsigned int que a gente sempre tinha no nosso código. No caso dos shaders, a gente tem duas funções privadas, que é loadFile e compileShader. E no nosso construtor do nosso shader, a gente vai criar o nosso shader. E daí a gente tem duas funções para bindar e unbindar esse shader. Então, para a gente ver aqui mais ou menos como ficou, ele ficou mais ou menos assim. Então, no nosso construtor, a gente chama todo aquele código que faz o attach, a deleção dos shaders, né? Basicamente, tudo para a gente criar aquele nosso programa, e daí a gente seta o ID do programa aqui como MID. Isso aqui poderia até ser simplificado, a gente poderia já passar ele diretamente aqui, acho que fica mais simples. Então, para os shaders é assim que a gente está definindo eles. Vamos para o nosso Array Buffer, mais ou menos a mesma ideia. A gente tem um MID, a gente tem construtor, onde a gente vai criar esse Array Buffer. A gente tem aqui o Define Attribute Pointer, onde a gente define aquela função zona de Attribute Pointer que a gente viu lá no vídeo anterior. Se você não viu, tá aqui no card para você assistir. A gente tem uma função de Bind e uma função de Unbind. Aqui ficou o código, super simples, super tranquilo de entender. A gente tem o nosso Index Buffer, que a gente vai ver mais pra frente, e a nossa Vertex Array, mesma ideia, dois arquivos bind e unbind, e na nossa construtora a gente vai criar tudo. Então esse ficou bem simplesinho, mas basicamente a gente tá separando aqui as responsabilidades, né? E lá no nosso arquivo main ficou muito legal, né? A gente deu uma diminuída bem grande, né? A gente foi para 73 linhas. Então vamos entender aqui. Essa parte inicial se manteve até a criação aqui do nosso contexto. Tudo é igual. A gente depois vai definir isso daqui também num arquivo separado, que a gente não quer que o arquivo main tenha todas essas responsabilidades. A gente talvez crie um arquivo window.h ou alguma coisa desse tipo. Mas estamos definindo aqui a Vertex Array e bindando ela. Aí aqui embaixo a gente já dá um unbind. A gente define aqui o nosso Array Buffer e define o Attribute Pointer com os parâmetros que ele precisa. E a gente define aqui o nosso shader passando o path daqueles arquivos que a gente tem lá no diretório REST Shader. E aqui embaixo a gente basicamente binda a nossa Vertex Array e a gente binda o nosso programa. E assim a gente consegue desenhar aquele triângulo que você pode ver aqui
aqui e tá tudo funcionando normalmente, o nosso triângulo ele ainda aparece na tela. Então, gente, agora a gente entra num assunto bem importante que é como a gente faz para debugar esse código. Porque imagina que a gente viesse, vamos supor aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, no nosso array buffer. Vamos supor que a gente introduzisse um erro aqui, dissesse que isso aqui é GL unsigned int, por exemplo. Isso é um erro, o OpenGL não vai compilar, tanto que a gente tentar aqui, ele vai compilar, só que ele vai dar erro. Então ele compilou, só que a gente roda aqui o nosso programa e olha que doideira, temos uma tela em branco. O que está acontecendo? Não temos nenhum log de erro aqui. Então a gente precisa entender como que funciona para a gente logar erros no OpenGL. Isso é muito importante, então fiquem aqui comigo. Então, pessoal, erros aqui no OpenGL, eles funcionam da seguinte maneira. Eu desenhei aqui um pequeno diagrama explicando como que tudo funciona e eu espero que você entenda. Eu acho que eu fiz um baita num diagrama aqui, então palmas para mim. Então, pessoal, aqui a gente tem um diagramazinho para explicar para vocês como que os erros funcionam no OpenGL. Pessoal, quando você tem um erro no OpenGL, ele puxa aquele erro, ele coloca aquele erro como se fosse uma esteira, e esse erro ele é empilhado. Então a gente tem uma estrutura aqui que, se você vem da ciência da computação, você já deve reconhecer, que é o FIFO, que é First In, First Out. Então a gente tem o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então este erro aqui, quando a gente chama esta função, que é o GL getError, ele vai tirar um dos erros dessa pilha, basicamente, e ele vai retornar um ID para você desse erro. Esse ID você pode escrever uma função helper que vai transformar esse ID em uma mensagem de erro. Por enquanto a gente só vai mostrar o ID, aquele erro na tela, né? Saber basicamente onde aquele erro aconteceu. Mas basicamente a gente vai chamando essa função glgetError e esse erro vai, né, esses erros vão sendo retirados da pilha e retornados ali para você conseguir ver a mensagem de erro. Então funciona basicamente assim a forma que a gente trabalha com erros. Então basicamente a gente vai precisar, em cada função OpenGL que a gente tiver, né? Então vamos supor que essa aqui é uma função OpenGL. Antes dela, a gente vai precisar fazer uma limpeza dos erros. Então a gente vai ter que limpar essa pilha para ficar com nenhum erro. Depois que a gente limpa essa pilha, a gente vai chamar a função OpenGL e vai chamar aqui essa função getError quantas vezes forem necessárias para pegar todos os possíveis erros que aconteceram aqui. Se não acontecer nenhum erro, a gente só vai continuar no nosso código. Só que você já deve imaginar que vai ficar um código gigantesco, a gente vai ter várias chamadas com while loop, vai ter o while loop depois, o while loop antes, então vai ficar uma verdadeira porcaria. Então a gente vai definir isso em uma macro do C++. Se você não entende novamente como macros funcionam, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo explicando como que funciona, para que serve, né? Mas vamos voltar lá então agora para o computador e a gente vai escrever essa macro, beleza? Então aqui, gente, vamos supor que a gente introduzisse um bug no nosso código e a gente colocasse aqui como GL none, por exemplo, tá? A gente pode ser um erro bobo, tudo bem, não vai acontecer nada. Só que a gente precisa, vamos supor que a gente dá um build aqui e a gente roda aqui o Flappy Bird e olha que doideira, temos uma tela sem nada, sem nenhum erro. E como que a gente resolve isso? Vamos lá para o nosso core.h e a gente vai definir aqui a nossa macro. A nossa macro ela vai precisar de algumas funções, tá? Lembra que a gente precisa primeiro limpar os erros e depois a gente pega os erros, né? Então a gente chama aqui clear errors e a gente vai ter outra função que se chama getErrors. E daí, aqui na nossa função clear errors, a gente só vai dar um while, a gente vai chamar aquela função glgetError e vai ser glNoError. A gente precisa importar aqui o glad, né? Maravilha. Podemos deixar essa função aqui como inline para ele não reclamar, né? Aqui também podemos colocar como inline. E aqui a gente vai realmente usar este erro, né? Então vamos definir aqui um glenum que vai se chamar error. A gente vai dar um while aqui novamente e a gente vai assignar o error com glgetError até que a gente não tenha mais nenhum erro. Aí aqui a gente vai printar esse erro. A gente vai dar um stdcr, aí a gente vai printar primeiro o file. Inclusive que a gente vai precisar aqui, né? A gente vai passar o arquivo e a gente vai também passar a linha para ficar mais simples de debugar, tá?
Aqui a gente vai também incluir o IOStream que a gente está utilizando. A gente vai printar file, depois a gente vai printar line, aí 2 pontos. Aí a gente vai ter aqui, inclusive a gente, como é hexadécimo, a gente vai colocar aqui 0x, stdhex, error e por último /n. Então a gente já tem as funções que a gente precisa. E a macro, gente, ela é muito simples. A gente vai chamar ela de dlerror. Ela vai receber x, que vai ser a função que a gente está chamando, né, com esse dlerror. E daí a gente vai primeiro chamar clear errors. Depois a gente vai colocar a função e por último get errors, né? E a gente vai passar aqui duas macros que são definidas no sistema operacional mesmo, né, no compilador, que é file e line. Beleza? A gente não termina com ponto e vírgula. E daí ele já vai identar aqui bonitinho pra gente. Então, basicamente, quando a gente chama esse dlerror, é como se a gente colocasse a função aqui. E daí ele vai, lá na fase de pré-processamento do nosso compilador, ele vai colocar esse código pra gente no lugar onde a gente chama essa macro dlerror. Então, simplifica pra gente, a gente não precisa escrever esse código todas as vezes, né? Fica muito mais elegante o nosso código e o preprocessor vai fazer todo o trabalho pra gente. Então vamos ir ali, vamos lá pro nosso array buffer que tem aquele erro, né? E vamos aqui rapidamente colocar a nossa nova macro que está em core, beleza? Então vamos fazer isso aqui rapidinho Então aqui, vocês conseguem perceber que a gente basicamente colocou as funções dentro da macro, né? Então, como eu disse, quando o preprocessor lê aquela macro e entender ela, ele vai basicamente fazer isso daqui, né? Ele vai pegar cada função e vai fazer isso aqui, né? Ele vai realmente, literalmente, copiar no código, ele vai escrever no código dessa maneira antes dele passar para o compilador. Então, voltando aqui, vamos tentar rodar esse código? Então, vamos dar aqui um make, vamos rodar. E olha que maravilha, ele aparece aqui pra gente que tivemos um erro neste arquivo na linha 22. Então, se a gente vier aqui, a linha 22, olha que maravilha, ele pegou exatamente pra gente a linha. Então, agora, gente, a gente vai basicamente utilizar esse dlerror em todas as nossas classes, tá? Eu vou cortar o vídeo para ficar mais simples, tá? E vou fazer tudo aqui no off. Perfeito, gente. Então aqui eu já utilizei o nosso dlerror em basicamente todos os nossos arquivos, tá? Então aqui no primitive você vai ver que tá tudo utilizando o nosso dlerror, que é a nossa forma de debugar, né? E agora, pessoal, a gente vai para uma parte bem importante que é, a gente não quer um triângulo exatamente, né? A gente quer desenhar um quadrado. E por que que a gente precisa desenhar especificamente um quadrado? Porque a gente vai colocar, né, o primeiro sprite que a gente vai incluir no nosso jogo, vai ser o sprite do passarinho, do Flappy Bird, né? E a gente quer um quadrado para colocar ele dentro, né? Porque senão vai ficar muito estranho, né? Vai ficar ele, tipo, todo cortadinho dentro do triângulo, sabe? Então a gente precisa desenhar um quadrado. Para a gente desenhar um quadrado, a gente precisa entender um pouco sobre uma lógica do OpenGL, que são os index buffers. Então aqui, eu fiz um pequeno diagrama novamente, temos 3 diagramas. Depois, gente, se vocês tiverem interesse, né, deixa aqui nos comentários que eu posso pegar esses diagramas e tudo que eu desenho aqui, né? A gente já tem alguns, né? Vocês conseguem ver, né? E eu posso colocar isso em PDF para vocês, né? Colocar lá no GitHub, onde a gente tá escrevendo esse projeto, tá? Para facilitar, às vezes você quer ter esses diagramas para você. E, gente, eu fiz aqui basicamente a representação do que a gente quer. Basicamente, nós temos 2 triângulos que a gente quer colocar juntos, né? Então, a gente quer basicamente isso daqui, né? A gente quer 2 triângulos, retângulos, juntos. E dessa forma, a gente vai conseguir colocar o nosso sprite aqui, certo? Dentro desse quadrado, né? E se vocês perceberem, eu já deixei aqui quais são as coordenadas, né? Vocês vão perceber que a gente tem 4 coordenadas que a gente precisa, correto? Só que se a gente for utilizar a lógica que a gente seguiu até agora, a gente basicamente teria 6 coordenadas, né? Porque a gente precisa ter a coordenada para este triângulo, que são 3, e depois a gente precisa definir a coordenada para esse outro triângulo, que também são 3.
Só que vocês percebem que essa coordenada aqui e essa coordenada aqui são as mesmas? É exatamente isso que o nosso index buffer vai facilitar para a gente. A gente vai precisar só de 4 coordenadas e daí com o index buffer a gente vai dizer para o OpenGL, olha, eu quero que você desenhe essa mesma coordenada, eu quero que você repita essa coordenada 2 vezes e eu quero que você repita essa coordenada 2 vezes. Então isso facilita, né? A gente utiliza menos memória para a gente desenhar as coisas e de certo modo é uma boa prática, né, para a gente utilizar o OpenGL. Num quadrado tão simples quanto esse, pode parecer uma coisa muito tipo, são 2 novos pontos, não vai fazer diferença nenhuma. Só que se a gente começa a chegar em aplicações mais complexas, com modelos 3D mesmo, imagina quanto de index que você, né, quantos vértices você consegue economizar se você utilizar o index buffer. Então é isso que a gente vai definir no nosso código. Eu já deixei o index buffer escrito, eu vou explicar para vocês ali como que funciona. Ele é bem simples, ele é um buffer assim como o nosso array buffer, né? Ele é um buffer assim como o nosso array buffer, que a gente definiu lá na primeira aula. Então assim, se você não assistiu nem a primeira, cara, não adianta você vir aqui pra terceira, você não vai entender nada. Então volta lá pra primeira, assiste a segunda, a terceira, e agora estamos na quarta, na verdade, falei errado, pra chegar aqui na quarta e entender tudo que a gente tá conversando. Então pessoal, o index buffer, ele funciona muito parecido com o nosso array buffer, como eu já tinha dito. A diferença é que ele vai receber indexes, né? Ele vai receber só números, basicamente. E ele vai ter um construtor, assim como o nosso array buffer, ele vai ter um destrutor, o bind e unbind, que está definido bem aqui. Então é exatamente a mesma coisa, né? Então é gen buffers, assim como era no array buffer, a gente passa o ID. A diferença realmente é que lá no nosso array buffer ele estava assim. E aqui no caso a gente vai definir um buffer de element array buffer. E daí no nosso data a gente vai passar só os indexes, que vai ser basicamente uma array de unsigned ints. E daí a gente tem o destrutor que deleta esse buffer para a gente bindar, mesma ideia, e dar o unbind também é a mesma ideia do nosso da nossa vertex array. Tanto que se você olhar o código, na verdade vertex array não, do nosso array buffer, você vai olhar o código é tipo muito parecido, né? A diferença é que isso aqui não existe. Só que a gente precisa, antes da gente definir realmente esse cara, a gente precisa mudar essa array aqui para a gente desenhar um triângulo retângulo, né? Então eu tô aqui com o tablet do meu lado, eu vou basicamente copiar os nossos vértices que a gente tinha ali no tablet, tá? Então com isso a gente já desenha um triângulo, correto? Vamos ver aqui se funciona. Então, rodamos aqui. E temos aqui o triângulo já retângulo. Agora a gente vai completar ele com um outro triângulo que a gente vai desenhar aqui embaixo, né? E para isso, como a gente viu no nosso, né, a gente pode chamar esse cara de 0, esse cara de 1, esse cara de 2, a gente vai entender o porquê daqui a pouco. E daí aqui a gente define só mais uma coordenada, que vai ser a única coordenada faltando para desenhar o outro triângulo, né? Que é 0,5 e menos 0,5, que daí a gente vai chamar de 3. E para a gente definir o nosso index buffer, a gente precisa criar uma array de unsigned ints, que a gente pode chamar de index. Ela vai ser uma array, e aqui dentro dessa array, a gente vai colocar basicamente o que a gente precisa para desenhar os dois triângulos, né? Então, para desenhar o primeiro triângulo, a gente precisa desenhar esses 3 vértices, né? Que é o index 0, 1 e 2. Então, a gente coloca aqui, para desenhar o primeiro, 0, 1 e 2. Então, vamos chamar aqui de first. Para desenhar o segundo triângulo, a gente precisa de 2, na verdade, a 1, a 2 e a 3, que a gente pode chamar aqui de second. A gente consegue, né, com isso, definir os 2 triângulos que a gente precisa. E daí, aqui dentro da nossa vertex array, a gente tem que colocar isso dentro aqui dessa parte do código, porque basicamente com a vertex array, ela vai guardar essas informações pra gente, e daí depois a gente não precisa ficar dando bind no nosso index buffer, né? Aqui a gente vai definir, então, um index buffer, vamos chamar ele de index buff. Aqui a gente passa o data, certo? Que vamos chamar aqui os nossos indexes. O size no caso vai ser 6 vezes size of unsigned int, né? Que é 6 vezes o tamanho de um unsigned int, que é o tipo aqui do nosso menino. Então aqui temos 6 itens dentro.
a gente precisa definir o tipo de desenho, né? No caso é GL Static Draw mesmo. E por último, a gente precisa dar um indexBuff.bind, né? A gente binda ele. Então, com isso, a gente já tem tudo que a gente precisa para utilizar aqui o nosso buffer. Aí, por último, a gente não vai mais utilizar a função GLDrawArrays, porque a gente não está mais desenhando a partir do nosso buffer, né, do nosso array buffer. A gente está desenhando a partir do nosso index buffer. E quando a gente desenha a partir do nosso index buffer, a gente utiliza outra função, que é GLDrawElements. Lembra que, inclusive, né, se você vier aqui no nosso index buffer, você vai ver que ele é um element array buffer, tá? Então, a gente dá match com isso, é draw elements. Aqui é a mesma coisa e a gente vai passar a quantidade de elementos que a gente vai desenhar. Que no caso vão ser 6, porque a gente está desenhando 6 vértices, aqui que está aqui em cima, né? Então vão ser 6 vértices. Aqui a gente passa o tipo da nossa array, né, que é uma GL unsigned int, e a gente passa da onde a gente vai começar dentro dessa array, que no caso é 0. Então, editor, música épica pra gente ver se funcionou esse cara. Então aqui vamos rodar um make e Flappy Bird e não funcionou. E a gente também não tem nenhuma mensagem de log. Então vamos entender aqui o que aconteceu. Não temos nenhuma mensagem de erro, porque provavelmente é algum size, algum buffer que está definido de forma errada. Vamos dar uma lida aqui. Ah, uma coisa que a gente fez que eu esqueci. A gente aumentou esse cara aqui. Aqui a gente tinha 6 antes e depois a gente aumentou para 8. Só que a gente esqueceu de mudar aqui, né? Aqui a gente tem 6 vezes size of float. Só que na verdade agora é 8. São 8 vértices. Então 8 size of float. Então agora ele deve funcionar. Vamos ver. Música épica. Tô nervoso. E galera, temos agora aqui um quadrado lindo, maravilhoso. Quadrado não, né? Um retângulo. É pelo tamanho da nossa tela, né? Mas agora quadrado. Lindo, maravilhoso. Funcionando perfeitamente. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha se divertido, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou do vídeo, deixa aqui um comentário aqui embaixo com ideias de vídeos pra gente fazer, dúvidas que você tem. Também compartilha esse vídeo com algum amigo que tá tentando aprender desenvolvimento de jogos dessa forma mais porradeira, né? Sem uma engine, fazendo um negócio ali na unha mesmo. Então compartilha esse vídeo. Também toca aqui no sininho pra você receber mais conteúdo aqui do canal. E eu vejo vocês agora no próximo vídeo. Falou!